Cristo, Pai, Senhor Jesus. Quem trouxe a Bíblia? Há um texto que está no meu coração e eu quero comunicar com os irmãos. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo de número 7, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 7. Quando se encontrarem pode dizer amém. O verso é o 15 a seguir. A sua tradição vai dizer: acautelai-vos. A minha diz: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Assente-se, por favor. Graças a Deus. Eu quero ser grato a Jesus por esta oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui, no nome de Jesus. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Ibanez Taveira, pastor deste campo e também dessa convenção, sul e sudeste do Pará. Deus abençoe, gratidão pela confiabilidade. Deus abençoe o pastor da área, pastor Joaquim Brito, correto? Satisfação, meu pastor. Deus abençoe o senhor de forma especial, no nome de Jesus. Deus abençoe meu amigo Jorge Lohan, presbítero, pastor dessa igreja. Excelente, glória a Deus. Deus continue lhe honrando, prosperando. Obrigado mesmo. Deus continue guardando a missionária Paula, os meninos, as crianças, todos os nomes de Jesus. Deus abençoe todos os obreiros que estão aqui de uma forma especial. Pastor João Fernandes, que está comigo. Mateus, auxiliar Mateus. O André, que está ali. Gente, eu vou falar o nome de todo mundo. O Henrique. Gente, todos, no nome de Jesus. Pastor Edson, meu amigo, me largou de mão, me chutou de cima da carruagem, mas é meu amigo. Deus abençoe de forma especial, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua muito digna esposa. Todos, Kátia, todos. O Gabriel, que está ali atrás, meu amigo, Deus abençoe. Todos os nomes de Jesus. A minha esposa que está comigo, a irmã Kézia Maiele. Deus abençoe. Deus abençoe ao cantor Alessandro Diniz, meu amigo. O cantor Alessandro, ele é cantor de congresso, de vigília, é de tudo. Meu Deus do céu, o que é isso? Deus continue abençoando de uma forma especial no nome de Jesus. Cantora Taliane, Guilherme, acho que a cantora Tâmara ou Tamara? É Tâmara, né? Não tem essa, tá? Beleza. Tâmara Souza, abençoe de forma especial no nome de Jesus. Queridos, todos que estão, aos amigos que estão assistindo, Deus abençoe Flávio, que está aí na cobertura, Deus abençoe meu amigo de forma especial. Queridos, estou com a garganta, já foi embora, os irmãos, eu bebi aqui quase o galão todo de água ali, para ver se dava alguma coisa. E eu quero muita sua atenção, mas fique em paz. O seu glória a Deus, o seu aleluia, a sua língua estranha não me incomoda. Fique em paz, tá bom? Eu não tenho amnésia, graças a Deus minha memória, minha mente é muito boa. Dá glória a Deus, fale em línguas estranhas, corre, eu não vou perder o foco. Fique em paz, tá bom? Claro que seja no Espírito de Deus. Eu não vou dizer aquela expressão, fica à vontade, adore do jeito que você sabe adorar, do jeito que você quer. Deus não recebe qualquer adoração. É só ler, Ananias e Safira adoraram, ofertando do jeito que queria, morreram. Os filhos de Arão adoraram do jeito que queriam, entregando fogo estranho, morreram. Então não é do jeito que você quer, é do padrão que a Bíblia estabelece para você adorar. Então adora do jeito que Deus quer que você adore, no nome de Jesus. Queridos, tem uma mensagem rapidamente uma meditação no nosso coração. Aquele outro que o senhor colocou mais embalado um pouco para o Caio, não o fundo musical, por favor, gratidão. Em nome de Jesus, me ajuda um pouco. Estou aqui. Queridos, eu tenho
me perguntado algumas coisas esses dias, e uma das perguntas centrais é: quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Quanto vale uma pessoa que quer seja a alma de Hitler, quer seja a alma de John Wesley, que ganhou aproximadamente 5 milhões de pessoas, o grande avivalista inglês? Quanto vale uma alma? De fato, de verdade, quando a gente olha para a obra da Trindade, a resposta é muito única, sucinta e positiva. O valor da alma de Hitler e da alma de John Wesley é o mesmo valor, tem a mesma cabedal para Deus. Para falar a verdade, quem você odeia, Deus ama. Quem você quer que a polícia mata, Deus quer usar um pastor para salvar. E às vezes é você, e você está orando para Deus matar o ladrão que te roubou. É só olhar para Gênesis capítulo 3. Se você ler os 3 primeiros capítulos: criação, formação e queda. Gênesis 2 não é criação, é formação. 1 é criação. Quando acontece a queda, Deus desce no jardim do Éden, jardim plantado numa região chamada Éden. Quando Deus desce lá, e a voz pergunta, a voz de Deus audivelmente pergunta para Adão: aonde estás? Essa pergunta é muito mais do que geográfica, ela é espiritual, existencial, ela é pergunta da alma. A pergunta de Deus é: aonde está, Adão, em você mesmo? Que tu estás perdido? Não é só se escondendo de mim, tu estás perdido dentro de si, como o filho pródigo. A maior preocupação de Deus sempre foi com a alma do homem. É só ler os textos posteriores. Eu colocarei inimizade entre ti, dizendo para a mulher e a serpente. Por isso que a mulher não caiu de uma hora para outra, gente. Não tem como criar amizade da noite para o dia. Eu não te conheço hoje, já te coloco na mesa da minha casa para almoçar comigo. Deus não coloca inimizade aonde não tem amizade. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o descendente dela e a tua descendência. Não é a descendência da mulher, é o descendente da mulher, Jesus. Você precisa entender que a expressão aqui, o evangelho é pregado, porque a preocupação não é com a alma da humanidade. Deus disse mais: o descendente dela será ferido o calcanhar, e ele lhe ferirá a cabeça. É Deus que está tomando a iniciativa por amor à alma do homem. Porque Satanás pecou eternamente está em pecado. Se o homem come do fruto da árvore da vida, de fato pecaria eternamente. Deus está livrando o homem de pecar eternamente por amor à sua alma. Preste atenção. Isso é tão verdade que você precisa entender que todo o ministério de Jesus está envolto nisso. Jesus atravessa o mar da Galileia, repreende os demônios. 6.000 aproximadamente na vida de um homem corrompido por demônios, mas Jesus amava a sua alma. Mudava a rota por causa da alma de uma mulher samaritana. A Bíblia não fala o seu nome, só fala o nome do local onde ela estava, Samaria. Jesus mudava a rota por causa da alma de alguém. Quem olhava para Pedro, para Paulo, ainda Saulo, respirando ameaças, era como um boi. Se Hernandes Dias Lopes, que ele era como um boi feroz, ou como um leão feroz, a fim de atacar a sua presa. Vindo à estrada de Damasco, quem olhava e dizia: ele tem que morrer. Jesus disse: eu tenho um amor pela alma dele, eu vou salvá-lo, vou derrubá-lo na estrada da graça, vou resgatar a vida dele, porque eu amo a sua alma. Só olhar para a viúva de Naim, quando você vê Jesus entrando em Naim, lá vem a viúva de lá para cá, com o menino morto no caixão, no esquife. Jesus não olha para o morto, porque morto não interessa, morto não canta, morto não se movimenta, morto não dá glória, morto não estende a mão, morto não tem nada, morto está morto. Jesus olhou para a mulher que estava viva, e o texto diz que ele se encheu de íntima compaixão por causa da alma dela. Se a maior preocupação de Jesus é a alma de alguém, quando você lê os capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, os últimos versículos do capítulo 7, encerra-se o sermão da montanha, o maior sermão, a base teológica, a base piedosa para quem quer ser piedoso no evangelho de Jesus Cristo. É só viver tudo que está aqui, tudo aquilo que Jesus pregou no sermão da montanha. É muito lindo, porque é a bússola para quem quer ser um cristão piedoso e andar nos passos de Jesus. Você vê que os últimos versículos de Jesus é tratando o pastor Edson sobre a sua preocupação, sobre
sobre a alma de alguém. Quando você lê os versos 21 e 22, Jesus disse assim: muitos naquele grande dia, está falando do turno branco, chegarão até mim e dirão: Senhor, Senhor, nós curamos em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, em teu nome nós curamos enfermos e fizemos prodígios e milagres. Aí Jesus continua, que dirá para ele: aparta de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Perceba que o que Jesus está dizendo aqui é que tem gente preocupado com o dom do Espírito Santo, preocupado em ser usado por Deus, e Jesus está dizendo: não se preocupe com isso, se preocupe a qual destino vai ter a sua alma depois que você morrer. Essa é a ideia de Jesus, esse é o plano central. Isso é tão verdade que quando você lê, Jesus é lindo demais essa expressão. Mateus é muito profundo quando ele diz: Senhor, Senhor, que muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor. Gente, dentro do contexto judaico, ninguém falava o nome de uma pessoa duas vezes se não tivesse intimidade. Por exemplo, eu só chegaria ao pastor Lohan e falava: Jorge Lohan. Se eu sentasse na mesa dele, se ele sentasse na minha mesa, se eu mostrasse coisas íntimas da minha vida. Por quê? Porque ele era íntimo meu, era revelando o que eu conhecia intimamente, de forma muito profunda, chamando o Senhor, Senhor. Eles estão dizendo: eu conheço o Senhor, eu sei quem o Senhor é. É só ler Gênesis, Êxodo capítulo 3, quando Moisés olha para a sarça que pega fogo e não se consome. É normal pegar fogo, mas se consumir é uma visão, por isso que ele utiliza a expressão visão. Ele chega lá e a expressão de Deus é: Moisés, Moisés. Era Deus dizendo: eu te conheço melhor do que você mesmo. Eu sei que tu não é pastor de ovelha, tu é assassino, tu veio fugido do Egito, mas eu amo a tua alma. Eu quero você. Arranca a sandália e vem para o lugar santo, porque eu te conheço melhor do que você mesmo. É só olhar a expressão de Jesus quando ele chegou a Marta e disse: Marta, Marta. Jesus está dizendo: eu te conheço melhor do que você mesmo, eu te conheço intimamente. Eu sei que tu não está fazendo as coisas à toa, tu não quer ter nome, tu está fazendo por amor a mim. Mas aprende com Maria. Antes de pregar, levanta um altar no secreto nos meus pés. Maria escolheu a melhor parte. É só ver todas as vezes de Jesus que ele utiliza a expressão duas vezes. Ele está falando que conhece alguém intimamente. Saulo, Saulo, eu te conheço melhor do que você mesmo. Simão, Simão, Jonas, o filho de Jonas. A preocupação de Jesus é com a alma de alguém. Isso é tão lindo perceber que enquanto tem gente preocupada com os dons do Espírito Santo, Deus quer que você se preocupe em amar o Espírito Santo, porque é Ele que vai direcionar a tua alma à eternidade. Você precisa notar algumas coisas. Eu não quero saber o tanto que você prega, o tanto que você canta, o timbre da tua voz, se você é um teólogo, se você é alguma coisa. A minha pergunta é: você sabe aonde vai passar a eternidade a sua alma? Quando os teus olhos dilatarem, quando o teu cérebro se tornar uma pasta, quando você fechar os olhos e entrar dentro de um caixão, lançado à sepultura, a 7 palmos, alguém vai colocar terra sobre você, o teu corpo está morto. A pergunta é: aonde está a sua alma? Eu não quero saber o quanto você dizima, o quanto você prega. Eu quero saber se Jesus voltar agora, se você morrer agora, qual é o endereço da sua alma? Porque você me engana com seu terno, você me engana com a sua voz, com a sua gravata, mas os olhos dele é como chama de fogo. Ele vê além do terno, além da voz, além da gravata. Ele conhece a sua alma. Olhe para ele, preciso correr. Preciso que alguém compreenda algumas coisas aqui. Olha para cá. A preocupação de Jesus é com a alma de alguém. É por isso que ele diz em Marcos capítulo 8: o que adianta, que provém o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É tão lindo perceber isso aqui, gente. Eu preciso correr para que você compreenda. O texto que lemos é uma preocupação de Jesus, não é com a quantidade de falsos profetas, como a gente se preocupa. Meu Deus, uma igreja de falsos profetas se levantou ali. Jesus não está nem um pouco preocupado com isso. Jesus não está preocupado com quantidade, mas com o impacto que um falso profeta pode causar na alma de alguém. Preste atenção. Todas as vezes que Jesus utiliza a expressão acautelai-vos em contexto diferente, a ideia é a mesma, é alma. Leia Mateus 16, quando Jesus fala para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Gente, para fermentar, vocês não sabem, para fermentar uma massa boa, eles pegavam a massa boa e colocavam para apodrecer. Apodrecendo a massa, ele pegava ela, que carregava as toxinas, e colocava na massa boa.
e toda massa boa inchava. A expressão bíblica ela era levedada, inchava, ficava grande, a ponto de poder fazer um pão. Jesus está dizendo o fermento dos fariseus não vai atingir vocês exteriormente, ele vai apodrecer a mente de vocês, vai apodrecer a alma de vocês. Essa era a ideia de Jesus. O fermento é pouco, mas o impacto é muito. O fermento é pouco, mas pode acabar com a alma de vocês. Vocês precisam entender que Jesus utiliza essa metáfora, utilizando o falso profeta como uma árvore que produz maus frutos. Jesus está dizendo: os falsos profetas não atingem sua vossa mente, eles também atingem o vosso coração, atingem o vosso corpo, atingem a vossa alma. Por isso que ele fala de uma árvore que produz maus frutos, fruto que é dado a alguém que se alimenta e se toxina pelo lado de dentro. A maior preocupação de Jesus é isso, é como está a alma de alguém que é ferida por alguém que carrega uma falsa identidade. Mas eu preciso que você entenda algumas coisas aqui, eu preciso desmistificar algumas verdades. Em primeiro lugar, falso profeta não é só quem entrega uma falsa profecia. Segundo lugar, falso profeta não é só quem pega um púlpito, quebra e diz que é Deus que está mandando quebrar, que quem que pula daqui, a irmã que vem com a saia aqui não sei na onde, a irmã que abraça o homem para entregar uma falsa profecia, que falta beijar o homem. Não estou falando disso. Você precisa entender que falso profeta não é só quem carrega essas coisas, é muito mais quem está disponível para ferir a alma de alguém, é quem se reúne numa mesa para matar o seu pastor. Desculpa, você é um falso profeta, você é um lobo devorador. Mas eu preciso que você compreenda muito bem que Jesus está dizendo: falso profeta aqui é quem não tem dó da alma de ninguém, é quem utiliza a expressão bíblica, aqueles crentes que são mais santos que todo mundo. A salvação é individual. Onde é que você leu isso? Fala de individualismo para Jesus, que morreu por toda a humanidade. Fala de individualismo para Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo por amor à alma e ao evangelho de Jesus Cristo. Fala de individualismo para Paulo, que foi decapitado por amor a almas e ao evangelho de Jesus Cristo. Quem entende que só a salvação é individual e que ele deve amar só a sua alma, desculpe, você não conhece o evangelho, você não sabe qual é o evangelho de Jesus Cristo. Porque quem ama a alma sabe qual é o primeiro e segundo mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Eu quero ir para o céu, mas eu quero te levar comigo também. Eu quero ir para o céu, mas quero arrancar a prostituta do bar, do prostíbulo, para ela vir para a igreja, para ela subir para o céu também. Você precisa entender algumas coisas. Gente, eu preciso correr, mas nós precisamos notar algumas verdades. Essa é a preocupação de Jesus. Como está a alma de alguém afligida, tocada pelo um falso profeta? Olhe para cá, porque existe gente que é assim. Você abre o coração, ele traz um fruto ruim, infecta a sua alma. Gente que você senta com ele para pedir um conselho, ele te mata, ele acaba com você. Gente que você vai pedir oração e o miserável não ora nem por ele, nem para comer, quem dirá vai orar pela tua alma. Você precisa entender algumas coisas, que falso profeta está muito além do que alguém que entrega uma falsa profecia. E eu preciso muito, na direção do Espírito agora, abrir um parênteses aqui. Presta atenção. Nem todo mundo que entrega uma falsa profecia, que entrega uma profecia errada, é um falso profeta. Presta atenção. Existem gente que é um homem de Deus, ele só transmite uma mensagem de modo errado. Presta atenção, porque é um Deus espiritual comunicando a um homem que é natural. O pastor Luciano Subirá, o pastor João Fernandes, estava numa escola de profeta. E não é como entregar uma profecia, escola de profeta é ler Bíblia. E tinha um senhor lá, velho de igreja, um homem de Deus, com um ministério limpo, lindo. E ele estava com a sua aliança, um pouco abatido. Poucos sabiam o que tinha acontecido com ele. Se levantou um profeta, um homem de Deus, um rapaz novo. Se levantou e disse assim: te diz o Senhor, Deus está curando a tua alma agora, porque o teu casamento não está muito bem. Alguma coisa aconteceu que a tua alma foi aflita. Ele se baseou na aliança do pastor, procurando subterfúgios naturais para embasar a sua profecia, que é espiritual. Gente, presta atenção. O pastor, se fosse a gente, principalmente nós assembleanos, nós somos muito ruins nisso, que a gente pensa que todo mundo é falso profeta. Pelo amor de Deus, gente. O pastor olhou e disse: meu filho, a mensagem é de Deus, você só interpretou de forma errada, ou transmitiu de forma errada. Você é um homem de Deus, você só procurou subterfúgios naturais para tentar embasar a sua profecia. É de Deus. Eu perdi minha esposa tem 4 meses.
Você se baseou na aliança, porque eu guardo para lembrar. A memória dela está aqui no meu coração. E eu estou aflito de alma. Eu sinto Deus na tua palavra, a mensagem de Deus, você que transmitiu de forma errada. Então lá vai. Se Deus te deu uma mensagem, entrega. Pode ser para quem for. Pode ser o pastor intergalactical. Pode ser o cara que carrega 1000 canudos na mão. Entrega do jeito que Deus te mandou transmitir. Porque o Deus que mandou transmitir a mensagem conhece a alma de quem está recebendo a mensagem. Então, pelo amor de Deus, para de chamar de falso profeta que você não tem discernimento para saber. Preste atenção, tudo bem? Você precisa entender que um falso profeta que carrega frutos ruins, Jesus utiliza essa metáfora, que é uma árvore que carrega frutos ruins. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a última parte do versículo diz assim: cuidado que nem uma raiz venenosa de amargura cresça no meio de vocês, a ponto que contaminem toda a comunidade. Preste atenção. Jesus está dizendo que um crente velho, ruim, ele destrói a congregação dessa aqui inteira. Um camarada que senta na mesa para vomitar a vida dos outros, ele consegue destruir uma convenção inteira. Esses são os falsos profetas, que não te atingem só na mente, ele atinge a tua alma e o teu coração. Gente, eu conheço moças que não quer ser mais nem crente. É porque ela sentou com a irmã, que a língua é bem aqui, é um caixão para ela e outro para a língua dela. Aquelas irmãs guarda Jesus, aquelas irmãs que senta com ela: pastora, me ajuda, porque meu relacionamento é assim. Tá, separa, eu não sei o que, fica aí um ano, um mês, não sei quanto, sem ter relação com teu esposo. Olha o diabo, não sei o que lá mais. Acaba com a vida, destrói, você merece coisa melhor. Lá esse negócio de obra de mão infecta a alma da criança, espiritualmente falando. A moça desvia, separa, vai para o mundo, não quer mais nem saber de igreja. Tem obreiros que chegam de lá para cá, sentam no púlpito, e tem uns pastores miseráveis, usados pelo demônio, ferido por algumas outras pessoas, e ele pensa que ele é obrigado a pegar da sua amargura e despejar na alma de outra pessoa. Quando você não perdoa, pega isso aqui, o pastor Eliseu Rodrigues, isso aqui. Quando você não perdoa, você está queimando a ponte pela qual você passou, chamada graça. Não é só você que é digno de ser perdoado. Deixa a ponte inteira, porque o Deus que te perdoou quer te usar para perdoar alguém e acessar a graça também. Só olhe para cá. Você precisa entender algumas coisas. Já que a gente mergulha em língua estranha, fique em paz, o Senhor está sobre nós. Você precisa entender que falsos profetas aqui são essas pessoas que se reúnem, que não tem medo nenhum de sentar para acabar com a vida de ninguém, que segue essa praga de fuxico gospel. Irmão, se tu divulga isso, tu está muito desviado. Uma assembleia de valor que não tem nada de valor, expõe a vida de um pastor que levou a vida e talvez teve um deslize, acabou com o ministério do cara. Milhares de pessoas vai ver, falso profeta. Você é um falso profeta. Se você tem prazer, chega isso com um canto da boca de sentar e alguém dizer: rapaz, o pastor João Fernandes pregou demais. Mas também, e não sei, rapaz, o pastor Lohan pregou demais, o Merecendo cantou demais. Alguém vai dizer: mas também o povo estava avivado. Não, mas também o som estava bom. É porque tu não tem. Se tu não tem, tem pelo menos humildade para pedir a Deus que desfrute dessa unção que teu irmão desfruta. Pelo amor de Deus, se você não tem azeite na cabeça, pelo menos anda com quem tem. Olhe para cá. Estou debaixo da direção, nós vamos chegar lá. Meu pai. Ezequiel disse assim no capítulo de número 22, versículo 27: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam uma presa para derramar o seu sangue. Meu Deus, para destruírem as almas e ganharem lucros desonestos. Presta atenção. Presta atenção. Jesus está utilizando um falso profeta, um lobo e uma árvore má para falar da mesma pessoa. Presta atenção. Jesus está dizendo que essa classe de gente não está lá fora não, está dentro da igreja. É gente que tem paletó e gravata, que canta e dá glória a Deus e fala línguas estranhas, e entrega 20 profecias, entrega 40 profecias no culto que tem 20 pessoas. Você precisa entender algumas coisas esta noite aqui, que você precisa olhar para dentro de si, em vez de olhar para o coração de alguém e se perguntar: será que eu não sou um Judas? Como o pastor Lucas Gomes disse, meu Deus, que coisa forte. Ele disse que quando Jesus disse: um de vós vai me trair,
Pedro não olhou para Judas e disse: é você. Judas não olhou para Pedro e disse: é você. Não, a Bíblia diz que eles se perguntavam entre si: será que sou eu? Será que sou eu? A ideia é, aqui e acolá você tem que olhar para você e se perguntar se você não é um Judas. Aqui e acolá eu tenho que olhar para mim e perguntar: será que meu coração já não está corrompido bastante para matar quem Deus está levantando? Será que eu já não estou tão corrompido bastante que o que movimenta é falar mal da vida de alguém? Que o que movimenta é eu sinto a glória sobre a minha cabeça. O que movimenta é pegar uma pá e uma enxada para cavar a cova e a pá para enterrar alguém. Eu preciso que você entenda esta noite. Você precisa entender que o interesse de Deus é pelo como está a sua alma, como é que está você. Mas olhe para cá, eu preciso te chamar a atenção para esse texto. Você precisa entender que nós somos aproximadamente 47 milhões de pessoas cristãos evangélicos. Eu não estou utilizando aí o cristão católico, só os evangélicos das igrejas, tanto batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, etc. Somos 47 milhões de pessoas no Brasil. Isso é lindo demais, muito lindo. Mas vocês já pararam para perguntar como é que está a alma dessas 47 milhões de pessoas? Gente, a gente roda por aí pregando as nossas andanças. Teve um dia que chamei para aceitar Jesus, não veio a maioria de uniforme. Aí a galera: posta aí, 30 almas, 50 almas. Eu: não, isso aqui está errado. Quem era para estar trazendo as almas de fora para dentro é quem está se convertendo. Aí no próximo congresso é o mesmo lá na frente, de paletó, uns de paletó, gravata, outro com a farda do congresso. Alguém diz: 100 almas. Uau, avivamento. Que avivamento? Que avivamento, gente? Se as mesmas pessoas saem de fora, estão dentro do congresso, jejum, vão um bocado de coisa, e estão lá na frente aceitando Jesus, ou se reconciliando, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. A pergunta é: já sentou? Isso aqui principalmente para pastor, para líder. Já sentou com esse jovem e perguntou: como é que está a sua alma, cara? Como é que está, minha irmã, a sua alma? Porque tem moça que está ali, que foi violentada emocionalmente, está ali. Deus até perdoou ela pelo seu pecado, mas o diabo colocou na mente dela que Deus não a perdoou. Então todo o congresso ela está de farda lá, pedindo perdão. Jovens que se masturbam, que passam uma madrugada em sites pornográficos, canta no coral, adora a Deus, às vezes pega o microfone para pregar, fala um bocado de coisa. Aí alguém sente o arrepio do ventilador e pensa que é o Espírito Santo. Aí o cara no congresso está lá na frente, todo o congresso, entre aspas, aceitando Jesus. E a gente fala: uau. A pergunta é: se você se preocupa tanto com a alma, você deveria perguntar: como é que está a sua alma? Que tu estás direto aqui, cara. Como é que está a sua alma? Você precisa entender que nós somos espirituais, que nós somos homens de Deus, mas nós temos uma alma. Pastor Josué Brandão Guilherme, numa conferência de pastor, eu gosto sempre de citar a fonte, porque quem nunca cita, nunca será citado. Pastor José Brandão disse, estava numa conferência de pastor, depois assisti lá do pastor Josué Gonçalves, pastor José Brandão pregando sobre o homem é uma alma. E ele disse que uma certa feita, o Espírito Santo falou para ele: vai pregar de carro. Ele entrou no carro, chamou o filho dele e foi, numa cidade do Nordeste. Foi pregar. Terminou de pregar, entrou no carro e veio para casa. Ele disse: de repente, algo sobrenatural aconteceu. De repente, uma neblina desceu no asfalto, tomou conta, a ponto que estava intrafegável aquele asfalto, não dava para continuar. Ele voltou para uma cidade que ele havia passado alguns quilômetros. Chegou lá, levou seu filho numa pizzaria. Quando chegou na pizzaria, alguém o conheceu. Pastor José Brandão: meu Deus, é uma honra ter o senhor aqui, porque o cara é o cara. Uma honra ter o senhor aqui. Ele disse: tá bom, amém, glória a Deus. Não, quero pedir uma pizza aqui e tal. Ele: não, eu vou te levar para o meu pastor presidente, pastor da Assembleia de Deus aqui na cidade e tal. Quando ele chegou lá, o pastor já era quase meia-noite. O pastor pediu à sua esposa que preparasse a janta tal. Jantou. O filho do pastor Josué foi dormir, ele conduziu ao quarto. Quando ele ia deitar, já era aproximadamente meia-noite, o pastor segurou no braço e disse: o senhor não vai dormir enquanto o senhor não me ouvir. O pastor começou a conversar com ele e disse: vem cá. Levou ele na garagem da casa. Lá estava um monte de corda nova, zero. O pastor disse: está vendo essa corda aí? Estou vendo. Era para me tirar a minha vida esta noite.
Eu disse para Deus que se Deus tivesse um propósito com a minha alma, que Deus mandasse alguém aqui para que eu me abrisse com Ele. Porque não importa o tamanho da tua credencial, você também tem uma alma. Se preocupe com ela. Você deve se preocupar como é que está a sua alma. Porque normal, é lindo isso aqui, gente. É lindo você pregar em grandes congressos, é muito bom. Gente, você pregou demais e tal. É lindo. Quero ver quando você entra num hotel, você chega no hotel, que de fato você se encontra com você mesmo. A pergunta é: o que é que passa pela sua cabeça? Pastor Marco Feliciano disse que sua filha tinha um problema na sua alma. Ele disse: a minha filha é muito bela. E ela olhava no espelho e ela dizia: eu sou muito feia. Porque a sua alma tinha um espírito de inferioridade horrível. Alma, problema de alma. Lembra que Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, olha para o maior profeta do Antigo Testamento. João só foi maior porque viu Jesus e veio no espírito de Elias. Elias, que corria mais do que os cavalos de Acabe, estava dentro de uma caverna pedindo para morrer antes de chegar lá, confundindo o poder com presença. Por quê? Por causa da sua alma. Você precisa entender que você tem uma alma, e essa é a preocupação de Jesus. É com aquilo que as árvores más que está no nosso meio pode tocar a alma de alguém. Estava pregando, eu preguei essa mensagem, Deus me deu ela em cima do púlpito agora em Paropebas, e eu falei isso. Estava agora, eu não posso falar a cidade, não o nome do pastor, claro que eu não ia falar o nome do pastor, mas a cidade eu não posso falar, está sendo filmado. Mas é uma das capitais dessa nação. Eu cheguei, o pastor foi me apanhar, eu não conhecia, pastor de uma área da Assembleia de Deus, me levou para a casa dele. No outro dia eu tinha que pegar um barco para atravessar o mar para ir para outro lugar. E ele sentou: senta aqui, eu quero conversar contigo. Irmão, ele tem mais de 40 anos de ministério, ele tem idade de ser meu avô no ministério. Claro que Deus não tem neto, é uma hipérbole. Você precisa entender. Quando ele sentou, ele vomitou na mesa tudo que estava dentro da sua alma. Sobreiro, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e a igreja não faz nada, não vai para frente. Eu coloco o projeto, os jovens não crescem. Eu tento fazer isso, os obreiros se levantam. Eu tento fazer aquilo, o obreiro que eu mais ajudo feriu minha alma. Eu decidi, eu vou largar essa área de mão. E eu calado fiquei orando em espírito: Senhor, esse pastor tem idade de ser meu avô. Eu não era nem nascido, ele já era pastor. O que eu vou falar para ele? O Espírito Santo fez me entender. Ele também tem uma alma. A alma dele tem emoções. Ligaram para o pastor Josué Brandão. Já que a gente mergulha, a gente tem muita paciência. Eu estou debaixo da direção, não tinha nada disso aqui, mas vamos chegar lá. Ligaram para o pastor Josué Brandão aproximadamente 2 horas da manhã, dizendo ele: um grande pregador desta nação, o pastor Josué. E ele berrava no celular: pastor Josué, eu acho que eu estou endemoniado. E ele, para quebrar o gelo, disse: qual é a entidade? Estou endemoniado. Ele disse: o que aconteceu? Ele disse: parece que às vezes que eu prego mais, quando eu desço do púlpito, me dá uma angústia na minha alma, me dá uma vontade de abrir mão de tudo, de gritar, de enlouquecer. E ele disse: bem-vindo ao clube. É assim com todo pregador que distribui tudo o que carrega sobre a vida de alguém. Olhe para cá, vamos chegar lá, o Senhor está aqui. Você precisa entender que quando você termina de pregar, de pastorear, de dirigir um culto, o diabo não fica sorrindo, dizendo: eu vou assistir Netflix, porque ele está indo assistir Netflix. Não! O diabo não respeita a idade. O demônio que atinge a vida de uma criança é o mesmo que se levanta contra um pastor. A pergunta é: como é que você comporta quando você desce do púlpito e entra na tua casa? Enquanto você só quer levantar um altar, dizia o pastor Lucas Gomes, no meio da igreja, para todo mundo ver. Deus quer que você levante um altar dentro do Jordão, no teu oculto, onde ninguém vê, para onde você foge depois que você sai do público. E você dizer: eu tenho que ficar aqui, porque senão o diabo ganha a minha alma. Olhe para cá. Isso aqui é lindo demais, porque a ideia de Jesus aqui é mostrar que tem muita gente dentro da igreja infectado a sua alma.
Gente que cantava, que odeia quem canta. Gente que pastoreava a igreja, que se você sentar com ele para conversar, ele não quer saber de ser pastor, porque foi ferido demais. Porque essa é, em primeiro lugar, a pior tragédia. É quando o fruto de uma árvore ruim muda quem você é, muda o fruto que você carrega. É quando um Davi troca a harpa pela lança. É quando um Elias deixa de estar diante de Deus para estar diante de Jezabel e Acabe sentado na sua mesa. Você não pode deixar o fruto mal de alguém mudar o fruto que você carrega. Deixa o demônio usar lança. Deus colocou uma harpa na tua mão. Deixa o diabo fazer o que ele quiser. Deus te chamou para produzir alguma coisa para a glória do nome dele. Se alguém feriu você, Deus vai tratar com quem feriu você. Deus quer que você se preocupe com a sua alma. Presta atenção. Vamos chegar lá. Olha para cá. Você precisa entender algumas coisas no reino de Deus. Que existem muitas pessoas que eram uma bênção na igreja, agora não querem saber mais nada de Deus, não querem saber nada da presença de Deus, porque a sua alma foi ferida. Deus vai levantar exclusivamente nesta noite alguém que tem fruto de consolação, porque enquanto tem muita árvore para ferir, Deus quer levantar alguém que produz fruto de consolação. Consoladores são pessoas que acalmam a guerra. Consoladores são pessoas que destroem aquilo que o diabo está construindo. Consoladores que alguém está dizendo: eu fui ferido, mas não tenho tempo para me vingar. Eu preciso consolar a alma de alguém. Esta noite, por esta palavra, eu sinto Deus. Aqui começa o pregar e já termino. Esta noite Deus marcou exclusivamente para falar ao nosso coração. Você precisa se preocupar com a sua alma e com a alma de mais alguém, porque eu te chamei para ser um consolador, para consolar quem o falso profeta feriu, para consolar quem o lobo devorou. A alma de alguém está aflita, que precisa que você console. Não é muito meu feitio, mas olhe para alguém e diga: Deus te chamou para produzir frutos de consolação. Diga: Deus te chamou para produzir fruto de consolação. Diga: é a tua capacidade de consolar que revela aquilo que você carrega. Não, mas olhe mesmo, olhe para ele e diga: é a tua capacidade de consolar a alma de alguém que revela que fruto que você carrega. Eu preciso que você entenda que tem muito pastor na Cracolândia, tem mulher de Deus vendendo o seu corpo, tem missionária no prostíbulo que precisa ser consolada através de você. Já tem gente ruim demais, mas Deus quer levantar alguém para consolar a alma de quem precisa ser consolado. Olha para cá, eu preciso correr. Deus me chamou para consolar alguém. Jesus está dizendo: é pelo teu fruto de consolação que eu conheço quem você é. Eu sei que é difícil consolar quem te feriu. Eu sei que é difícil deitar azeite sobre a ferida de alguém que te maltratou. Eu sei que é difícil você abraçar que no teu momento mais escuro não te abraçou. Eu sei que é difícil dar glória a Deus ajudando alguém que não te ajudou em momento algum da vida. Mas assim te diz o Senhor: eu te chamei para consolar a alma de alguém. O diabo pensou que tinha te cortado, você ficou o tronco, mas o cheiro das águas da consolação te fez brotar de novo para consolar a alma de alguém, para erguer alguém que está preso. Console. Olhe para cá. Eu acredito que o avivamento que Deus vai mandar é avivamento de santificação e de consolação. Tem gente que você precisa sentá-lo à mesa e perguntar: como você está? Eu não vou vomitar as minhas feridas, eu vou consolar a tua alma. É mulher que entra no quarto e arranca a corda do pescoço de quem quer se suicidar. Consoladores é gente que entra na boca de fumo e arranca o rifle, arranca o fuzil, arranca a metralhadora, arranca a pistola da mão do pistoleiro e diz: volta para a igreja, porque Deus me mandou consolar a tua alma. Esta noite Deus não quer levantar pregadores, Deus não quer levantar cantores, Deus
Deus quer levantar consoladores, gente que sente a dor da alma de alguém, gente que vê o que Deus vê, gente que sente o que Deus sente, gente que está disponível a derramar óleo sobre quem está ferido. Levanta e consola a alma de alguém. Olhe para cá, só um pouco de retorno, por favor. Eu preciso que você compreenda isso. Eu sei, é difícil. Quando Deus nos coloca para consolar pessoas que só nos deu fruto mal, que apodreceu a nossa alma. Quando Deus nos coloca em uma posição que o que você carrega fala muito sobre quem você é. Porque você fala, eu sou um homem de Deus, mas aquilo que você carrega contamina uma alma que já está mal. Quando você abre a boca para pregar, você destrói a alma de alguém que já está destruída. Você termina de matar e sepultar alguém que já está quase morto. E Jesus está dizendo, você precisa entender que eu sei que é difícil você continuar dando frutos bons. Gente, eu preciso falar isso aqui debaixo do sangue de Jesus, dá licença. É difícil continuar dando frutos bons quando o falso profeta que produz frutos maus é mais aceito do que você, quando a árvore ruim tem mais oportunidade do que você. Eu sei que é difícil dar glória quando quem canta a ponto de cantar o marido de alguém, que canta a esposa de alguém, que canta tanto que sai cantando por aí, tem mais agendas do que você, tem mais portas abertas do que você. O cara é uma adúltera, o cara faz um bocado de coisa e é um falso profeta pronto para matar alguém. Tem mais graça do que você, não quis respeitar o olhar dos outros. E você se pergunta, como é que eu vou continuar consolando alguém, sabendo que quem é mau tem mais espaço do que eu? E assim te diz o Senhor, não importa o hype que ele tem, a fama que ele tem, o que importa é o endereço da tua alma. É quando a trombeta tocar, quando você morrer, sendo fiel num pouco, a fidelidade te colocará no muito. A tua alma consolará a alma de alguém. Pegue na mão de alguém e feche os olhos agora. Senhor, que unção é essa agora? Feche os olhos. Canta mandarabadaga chourabaga. Feche os olhos. Há tanta unção sobre nós agora. Que é isso? Há tanta unção do Espírito sobre nós. E o Senhor vai fazer duas coisas nesse exato momento. Primeiro lugar, as águas consoladoras do Espírito Santo começa a consolar a alma de alguém que foi ferida por um pastor, por um pregador, pelo esposo, pela família, pela esposa. E o Espírito Santo está dizendo, eu não te quero dentro dessa caverna. Eu não te chamei para voltar a pescar peixe. Eu não te quero frio e gelado. Eu marquei esta noite para aquecer a sua alma. Segundo lugar, o Espírito Santo vai agora trocar as vestes de cansaço e da veste nova, porque Deus está levantando um exército de consoladoras aqui, mulheres que vão sacudir esse bairro na unção da consolação, homens que vão incendiar essa cidade, gente que não tem uma mensagem complicada, mas quando abre a boca a alma de alguém é consolada, quando canta a alma de alguém é consolada. Fecha meu Deus do céu, fecha os olhos, segurado na mão de alguém agora. Senhor, que unção é essa? Fecha os olhos. Sim, 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 sim. O meu rio está desaguando sobre este lugar agora, diz o Senhor. Eu estou entrando aonde ninguém teve a capacidade de entrar. Eu estou virando a chave que ninguém tem poder de virar. Eu entro a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Eu vi a tua tristeza por detrás do teu sorriso. Eu vi o teu desânimo por detrás do teu paletó. E assim te diz o Senhor, eu marquei esta vigília para consolar a tua alma. Anda, Camash. Eu marquei esta vigília para te colocar de pé de novo, porque tem muita gente fraca que precisa do fruto que você carrega. Tem muita gente caída que
precisa ser levantado como aquilo que está sobre a tua cabeça. Te levanta esta noite e salva a tua casa. Te levanta esta noite e salva a tua família. Alguém precisa de você. Gente, que glória é essa? Eu sinto tanta unção do Espírito aqui. Chega. Não dá mais para você fugir. Eu sei que a ferida, gente, Deus vai me soltar todinho o esboço. Eu sei que a ferida foi muito profunda, mas eu vi você me servindo mesmo com dores. Eu vi você me servindo com vontade de se vingar, mas você aprendeu comigo que Judas me beijou e me traiu e eu chamei de amigo, que Pedro me negou e eu continuei olhando para a alma dele, que a multidão comprada me traiu, Pilatos traiu Jesus, aqueles que estavam ali, os sacerdotes negaram ele, a multidão inteira, até o ladrão da esquerda. Jesus poderia amaldiçoá-lo, Jesus tinha fruto de consolação. E Jesus disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Não deixe o que alguém fez com você mude aquilo que você carrega. Não dá tempo para se vingar de ninguém. Tem muita alma aflita que precisa que você cante, que você pregue, que você adore. A alma de alguém precisa de você. Gente, que graça. Levante as suas mãos aos céus, por favor. Levante as suas mãos aos céus, por favor. Assim diz o Senhor esta noite. Eu não tenho um jeito de profeta, não tenho um cara de profeta, mas lá vai. Deus marcou esta noite para te arrancar de uma caverna. Deus marcou esta noite para te dizer: eu me vingo por você. Continue cuidando de quem eu te coloquei para cuidar, que eu sou Deus e a mim cabe a vingança. Te preocupe em produzir consolação para essa nação, que eu me preocupo em te dar graça para chegar. Assim diz o Eterno sobre a vida de alguém esta noite. Eu libero sobre este lugar, eu distribuo a minha graça sobre a cabeça de alguém. Uma mãe vai entrar no quarto do filho e vai arrepender o demônio. Uma esposa vai colocar a mão na cabeça do marido, ele vai largar de ser cachaceiro. Um pastor vai entrar no pior bairro dessa cidade, vai abrir uma congregação. Alguém vai ser levantado. Libera consolação sobre alguém agora. Gente que cantou vai se andar. Canta, machora, mahamar. Eu sinto o céu na minha cabeça agora. Eu sinto a glória sobre este lugar, porque Deus está levantando uma Débora aqui. Deus está levantando o Davi, que quando toca o demônio vai embora. Deus está erguendo alguém. Levanta alguém. Precisa que você console. Gente, que graça boa é essa? Eu estou debaixo da direção para fazer o que o Espírito me direciona a fazer. Shema rodovia racia. Sim. Shikinotoria amal é fácil candabadagai. Calovosi que almelega sopla fácia. Sim. Assim diz o Deus dessa igreja. Eu marquei esta noite e vos sentei nesta cadeira. Marquei este dia para me ouvir de forma muito íntima e muito profunda, porque há um tempo que eu queria falar convosco. Aqui tem profeta que guardou a espada, guerreiros que deixaram de batalhar. Enquanto tu paras, aqueles que era para ser salvo morrem, porque você decidiu parar. Aqui tem pastores guardados dentro de um quarto, tem pregadores que esconderam a Bíblia, tem cantores que deixaram de louvar o meu nome. As almas estão perecendo, mas diz o Deus desta igreja: ouçam a minha voz,
porque esta noite Jericó vai cair, uma Raabe vai ser salva através de vocês. Eu viro o cativeiro espiritual de alguém agora. Eu armo os meus guerreiros nesta igreja, e como prova de que é meu nome que está sendo glorificado aqui, eu levanto quem está caído, eu ergo quem estava batido, eu libero unção sobre alguém. Pega a palavra, pega a palavra. Meu Deus, o Senhor está aqui. Eu não sei se tem alguém que fala em línguas estranhas. Abra a boca e fala em línguas agora. Deus está levantando alguém para consolar a alma de alguém. Meu Deus, que unção é essa? Eu preciso fazer algo. Meu Deus. Olha para cá. Preciso fazer algo agora. Meu Deus, me ajude. Olha para cá. O Senhor disse ao meu coração de forma muito simples: esta noite é noite de vocês sabotar o plano do diabo. E como é que eu saboto o plano de Satanás? Orando em línguas estranhas. Quando eu oro em línguas, o diabo não entende, porque não é língua dos anjos. O idioma é exclusivo de Deus. Quando você ora em línguas, Deus está te fortificando para consolar a alma de alguém. Por isso que Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. O verbo edificar no grego é o ekodomeo, que significa construir ou reconstruir. Quando você ora em línguas, Deus reconstrói aquilo que o diabo destruiu. Quando você ora em línguas, Deus te torna quem Ele quer que você seja. Os que são batizados com o Espírito Santo agora, meu Deus do céu, que é isso? Fecha os olhos agora, os que são batizados. Meu Pai, aí que amar sobre. Nós vamos orar 2 minutos em línguas estranhas agora. O diabo está pensando que a gente vai para a esquerda, mas nós vamos para a direita. O diabo está pensando que a gente vai colocar uma corda no pescoço, mas ele vai ver que Deus não investiu na pessoa errada. Deus investiu na cantora certa. Deus investiu no pastor certo. Deus investiu no pregador certo. Tem gente aqui dizendo: Deus escolheu eu erradamente. Mas assim te diz o Senhor: eu simplesmente não erro. Eu escolhi você porque eu quis escolher. Eu coloquei a mão na tua cabeça. Eu ungi você. Te levanta. Uma nação precisa de você. Eu vou te dar 2 minutos para nós orar em línguas estranhas agora. Senhor, que mistério é esse? Isso, os obreiros aqui estão ligados. Sim. Quem não é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, seja batizado agora. Nós estamos acessando a sala do trono de Deus. Eu te espero orar. Deus está arrancando alguém da UTI. Deus está arrancando a arma do traficante esta noite. Enquanto você ora em língua sem saber o que fala, eu entro no cativeiro de alguém agora. Abra a boca e ore. Abra a boca e ore. Eu te espero orar. Vem. 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 Abra a boca e ore. Ema, dorove assar. Isso, tu não sabe, mas tu está intercedendo pela vida de alguém sem saber. Tu está entrando numa guerra sem saber agora. Tem gente que está recebendo intercessão enquanto você ora em línguas. Tem gente saindo do prostíbulo enquanto você ora em línguas. Deus está cortando a corda do pescoço de alguém enquanto você ora em línguas. Abra a boca e entra nessa guerra. Abra a boca e entra nessa marcha. Vem, 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 entra. Isso. Jesus, que negócio é esse?
E que amarrados. Que for amada da H. O céu está sobre a nossa cabeça. Orando em línguas, se coloque de pé, orando em línguas ainda. Por favor. Jesus. E mandará bagara sobrada. E que a fada seba da gada. E que a forra maciandere badagama churi fácia. Remando como um triada baixora badagama churi falará badaga. Se não for pedir demais, traga uma pessoa para o seu lado, abraça alguém de lado. Se não for lhe ferir, ele constranger, traga uma pessoa para o seu lado, abraça alguém de lado. Isso, que nem elas fizeram no púlpito também, por favor. Traga alguém para o seu lado. Isso. O que você carrega pode consolar a vida de alguém esta noite. Hoje é noite de Deus consolar alguém com aquilo que está sobre você. Eu te restaurei, não é só por causa de você, é porque tem muita gente que precisa do que você carrega. Já tem muita gente ruim para ferir a alma. Deus te chamou para sarar a alma de alguém. Meu Deus. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Aonde é que você está? Já não ouço mais. Pode chorar, é a consolação consolando a tua alma. Para vir aqui. Eu não te deixo. Com as suas te deixaram, mas eu te consolei. Lembra? Você estava sozinho, eu consolei a tua alma. Te liberta e consola alguém. Lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. Meus filhos no santo. Palavra chave. Não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de papai. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar na vigília, onde a calabra serve. Meu filho no chão. E te ver, palavras. Filho, dei minha vida por você e eu não te fiz para viver. Filho, eu inspirei e pus essa canção só para dizer na vigília, meu filho, que eu te amo. Ele morreu na cruz do Calvário.
Ele derramou suas últimas gotas de sangue na cruz do Calvário, para que você tivesse essa liberdade hoje de adorar, tivesse essa liberdade hoje de glorificar Pastor Edson. Alabra seca narabaca narabaia sarabaca narabaga. Alabra seca do que me dará fé, para que você tivesse essa liberdade de falar em língua dos céus. Uri rebeia sé, uri me canarabaca narabaca sarabaca narabaca. Você é livre para adorar no santo lugar. Sanar suas feridas e te perdoar. Lá na guerra, e seu Eu não quero atrapalhar aquilo que Ele está fazendo aqui. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Se o Espírito Santo te direcionar a abraçar alguém, você sai do seu lugar e abraça alguém. O que você carrega não é só para você, precisa tocar Sua outrem. morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance na vigília. Eu vou recomeçar. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Deixa Ele te consolar essa noite. Pra você, Joga pra fora Ele consolando, Ele jogando tudo que não é pra estar dentro da tua alma. Joga esse rancor, libera perdão sobre quem te feriu. Libera perdão sobre quem maltratou a tua alma. Você não é Saul. Eu te dei uma harpa, não uma lança. Canta, adora no meio da dor. Recomeçar. A igreja adora, a igreja adora. Eu vou deixar na cruz tudo que passou. pra você, o seu amor. Só que depende, levanta a mão. Só que depende, só que depende, só que depende. E eu dependo desse amor, do seu amor. Eu confio, eu confio, eu vou deixar na cruz tudo que passou. Eu dependo, 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 dependo. E eu Dependo desse amor, do seu amor. mais que tudo, eu confio no Senhor. Eu confio nesse amor, tem poder.
A igreja adora assim. Assim. Eu vi tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu olho para Jesus. Eu corro para Jesus. O seu amor. Mais uma vez. Tudo que passou, tudo que ficou. Assente-se, por favor. Assente-se. Pode se sentar, por favor. Sente-se. Meu Deus do céu. Glória a Deus. O Senhor está de forma tão forte aqui. Aleluia. Eu quero agradecer a Jesus por esta tão honrosa oportunidade que o Senhor nos confere, nos concede. Deus abençoe meu amigo Jorge Lohan, um especial. Perdão pela minha voz, a voz já foi embora. Vamos chegar lá. Deus abençoe todos. Ore pela minha casa. Ore pela minha família. Em nome de Jesus. Que eu prometo orar por vocês. Eu não vou ser hipócrita e dizer, vou orar pela Maria, pelo José, pela Francisca, pela... E aí vai. Eu não conheço todo mundo. Eu vou orar pela vida do pastor da área, pela vida dos vossos pastores que estão aqui. E Jesus conhece o teu endereço. Ele sabe o teu CEP, teu CPF. Ele não precisa nem revelar, ele sabe. CEP, CPF, RG, nome da rua. Sabe. Ele não vai fazer o que você necessita. Ele vai fazer o que ele quer fazer. E acabou. Para a glória do nome de Jesus, tá? Interceda pela gente. Estamos em guerra. Estamos em batalha. E por favor, não se importe só com a sua alma. É a sua disponibilidade de consolar alguém que revela o fruto que você carrega.